Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais uma vez, este vídeo é um oferecimento da AP Equipamentos. O link dele está aparecendo aqui embaixo. Se você quiser comprar equipamentos de foto e vídeo, dá uma checada lá com o pessoal da AP Equipamentos. No oferecimento deles é que eu estou fazendo o review, fiz anteriormente o unboxing e agora o review desta que é a Fujifilm X-T20. Lembrando que a AP Equipamentos não é uma loja física, algumas pessoas me perguntaram, não, é só online. Então você entra nesse equipamento é ótimo, nesse link da página do Facebook aqui para poder conversar com o pessoal da AP Equipamentos. Tem uma questão legal sobre o preço desta câmera aqui que eu testei para fazer o review, mas no final do vídeo eu falo. Vamos lá, vamos começar o review da X-T20 falando um pouco da ergonomia da câmera, tá? A ergonomia dela é o que a gente poderia chamar de uma ergonomia clássica, derivada diretamente de câmeras de filme. Então você tem o controle de diafragma, de abertura de diafragma em um anel, diferente de todo mundo que está acostumado com câmera aí da Canon, da Nikon, da Sony, que você trabalha com os dials. Aqui nesta lente, que é a 18-55 de abertura de 2.8 até 4, você tem um anel de diafragma. Vale dizer que tem lentes da Fuji que não tem o anel de diafragma. Nessas lentes você faz o controle da abertura pelo dial. Essa aqui é uma lente com um controle de abertura não numerado. Então você gira ela e ela vai dar um comando eletrônico para informar a abertura para a câmera. A Fuji também tem lentes, mais a moda antiga ainda, onde você tem a numeração de aberturas e um batente de começo e fim de movimento, né? Quando você chega num lado na posição mais aberta, quando chega no outro na posição mais fechada. Essa aqui não, é mais um comando eletrônico sobre a abertura que vai ser passado para a câmera. Para quem é mais velha guarda, que estava acostumado com câmeras de filme, feito eu, há uma pequena dificuldade em você trabalhar de ouvido ou trabalhar de tato, como às vezes a gente faz em câmera de filme, porque você queria ter certeza que se foi para abertura mais aberta, você girava todo o anel, chega uma hora que dá no batente no fim dele, você fala, agora eu estou aqui em 2.8, você vira tudo para o outro lado, agora eu estou aqui em 22. Nessa lente, com esse anel de abertura sem marcação, você tem que olhar atrás da câmera, no visor ou no viewfinder, para saber que abertura você está. Isso até é uma questão sobre a ergonomia dessa lente específica. Então a Fuji vai ter essa variação com lentes que tem anel de diafragma, que não tem, e as que tem anel com a marcação, e as que não tem, que é o caso, não tem a marcação, que é o caso dessa 1855 de 2.8 a 4 de abertura. Voltando aqui à ergonomia também da câmera, quando a gente fala de uma ergonomia clássica, a gente inclui aqui o dial de controle de tempo de exposição. Deixa eu mostrar ele mais de perto para vocês. Deixa eu estar focadinho aqui. Então você tem o controle de tempo. E aqui você tem os chamados tempos inteiros. Então o que acontece? Você tem lá 1/15 de segundo, 1/30, 1/60, os tempos, os pontos inteiros de tempo de exposição. Você não tem terços de ponto aqui. Se você quer escolher um determinado tempo de exposição e fazer um ajuste para um terço de ponto, por exemplo, aí você usa o dial traseiro da câmera, porque você ajusta o tempo aqui e faz o ajuste fino dele aqui, caso você não queira um ponto cheio e sim um terço. Isso é todo um jeito bem tradicional em termos de ergonomia de câmera. Aqui a gente tem um outro dial, deixa eu colocar ele aqui para vocês, que é o dial de compensação de exposição. Tá? Quando a gente está com uma exposição automática, você pode usar esse dial aqui para mais um, menos um, fazer a foto mais clara, mais escura. Aqui a gente tem comandos para bracketing. De forma geral, em termos de ergonomia, o que eu posso dizer do conjunto da câmera?
é boa, tá? É uma ergonomia clássica testada ao longo dos tempos, então é fácil de operar. Um aspecto que eu já falei no unboxing que é interessante é o fato de poder operar só com o polegar esses dials. Você não precisa tirar a mão do equipamento para girar, eles não são tão duros, então você consegue operar com um dedo. O comando para o flash é que você acessa facilmente também com o dedão. Então, como é que eu vou dizer? De toda forma, você tem acesso fácil à maioria dos comandos. O que eu diria de maior vantagem dela em termos ergonômicos é o conjunto de tamanho e peso, especialmente para quem tem mãos pequenas. Então, por exemplo, muito do público feminino, eu já ouvi de muitas alunas de cursos meus ou de colegas fotógrafas conversando na internet que o tamanho e o peso de uma DSLR às vezes é excessivo para muita gente aí do público feminino e também, independente de feminino ou masculino, pessoas com mãos pequenas. Nesse caso, a Fuji se encaixa um bom tanto melhor. Pessoalmente, eu achei que o grip, né, da câmera, que é o suporte mesmo da mão, onde você vai pôr a mão e segurar o equipamento, ele poderia ser um pouquinho maior aqui para você ter mais espaço para segurar. É um pouco estreito aqui. Então, para o meu gosto, aquela pegada de uma DSLR que é mais protuberante, eu gosto mais. Tem gente que vai gostar mais dessa pegada aqui, mais estreita. Então, para o meu gosto, prefiro mesmo algumas mirrorless, como as da Panasonic, algumas da Sony, tem o grip mais protuberante aqui. Quando o grip é mais protuberante, o botão de disparo da câmera vem mais para frente, então ele se separa mais dos outros comandos. Isso seria um ajuste que eu pensaria de ergonomia para o caso aqui da X-T20. O botão de disparo é talvez um pouco junto demais dos outros botões, para o meu gosto. Tá? Não atrapalha em nada no ato fotográfico enquanto você trabalha com essa câmera isso. Mas como toda mirrorless menorzinha, os comandos tendem a ficar meio juntos. Então o que eu diria? Tamanho, peso, facilidade de operação, tudo isso são pontos positivos da ergonomia dela. Só a questão do grip mais profundo, botão de disparo mais para frente seriam aspectos que eu talvez preferisse de outra forma. Vamos falar um pouquinho da operação da câmera, uma questão específica que eu acho interessante. Ela é uma câmera que ela é comercializada, dizendo que ela é capaz de fazer 14 fotos por segundo, com um tracking de autofoco bastante avançado para cenas de ação. Inicialmente, logo que você tira ela da caixa e põe para trabalhar, você não consegue fazer ela trabalhar nessa velocidade. Você precisa ajustá-la para trabalhar com o obturador eletrônico e principalmente colocá-la num modo chamado High Performance. Vou colocar aqui para vocês que você teria que entrar no menu. Vamos colocar aqui na tela, acho que vai dar para ver. Então, no menu, nessa opçãozinha que é uma chave aqui de controle, tá? Power Management. É um pouco estranho ela estar aqui, mas beleza. E nesse item que é o Performance, quando você entra neste menu, tem lá a opção do High Performance, tá? A partir daí ela vai focar mais rápido, vai disparar mais rápido, vai operar de uma forma geral muito mais ágil, também vai consumir mais bateria. Mas se você vai fotografar um evento ou uma atividade que demanda mais em termos profissionais do equipamento, você precisa usá-la nesse modo High Performance. No modo Standard, ela trabalha um pouquinho mais lento, o que é suficiente para qualquer condição aí de hobby, de cotidiano, fotografia de viagem, até porque economiza mais bateria. Tem um negócio interessante para falar, que muita gente está acostumado com os modos de prioridade de abertura e prioridade de tempo. Então, se a gente pega a câmera da Canon, câmera da Nikon, câmera da Sony, todas elas trabalham com a mesma lógica, que é ter um modo específico, né? No dial de seleção de operação da câmera, você tem lá um modo específico chamado prioridade de tempo, prioridade de abertura, modo P, que é o Program. E quando você bate o olho na Fuji, você não acha nada destas coisas. Como é que funciona isso? Na lente, aqui, deixa
Deixa eu ver se eu consigo dar o destaque para vocês. Tá? Você tem um seletorzinho de abertura automática ou manual. No dial de operação de tempo de exposição, ele também tem uma posição que é o A de automático. Então o que acontece aqui? Se você quer fazer prioridade de abertura, você coloca o tempo de exposição em A, porque aí você vai regular só a abertura com o anel. Ah não, você quer fazer prioridade de tempo, então você coloca a lente em automático e aí você escolhe o teu tempo de exposição por aqui. Ah, você quer o modo P, tudo automático, é só colocar os dois na posição A. Então é um jeito um pouquinho mais burocrático, mas de fazer os mesmos modos de fotografia que muita gente está acostumado com as suas câmeras. Só não tem esses nomes, mas está aqui o automatismo de tempo, o automatismo de abertura e o total automático. Ela também tem o ISO automático para quem quiser utilizá-lo. Quando você usa ela em modos automáticos, é muito bacana o fato que ela tem o tal do dial de compensação de exposição, que eu mostrei para vocês, o comando de compensação de exposição. Porque aí em modo todo automático você controla a fotometria para mais claro, para mais escuro por aqui e é bem rápido, né? Porque está em um dedo só. Aqui, facilita. Então sobre a operação, sobre a ergonomia, esse é o conjunto que dá para falar. É uma câmera muito boa, ágil. Eu não diria que é uma câmera para uma situação de fotojornalismo, onde você precisa de muita agilidade de operação ou fotografia de esportes. Mas ela já dá conta de eventos, ensaios, várias outras áreas, aí, fotografia de turismo, fotografia urbana. Tem várias coisas que ela dá conta. Eu só não colocaria essa câmera numa atividade de fotojornalismo ou um evento muito corrido, assim, muito pauleira, porque como você tem um pouco de burocracia interna, né, para ajustar quando você quer um determinado modo ou outro, de alguma forma ela te freia um pouquinho. Mas para toda a situação que não é uma correria totalmente bruta, ela dá conta do recado. Vamos falar um pouquinho da qualidade de imagem, tá? O que acontece considerando qualidade de imagem de lente e de câmera? Um primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção é que conforme eu fui tratando os arquivos, as fotos que eu fiz com ela, eu aplicava sempre mesmo volume de nitidez que eu costumo aplicar quando eu fotografo com a 80D da Canon e com aquela lente A1740 f4L, que eu já fiz review dos dois aqui no canal. Então isso dá um sinal da qualidade de imagem que a gente tira da Fuji com esta lente, que é a lente do kit dela. É paralelo ao que você consegue aí com uma 80D, uma 77D, uma T7i da Canon, com uma lente com a 1740 f4L ou também com aquela 1755 2.8 da Canon. Quando eu uso a 1755 2.8 da Canon, eu também aplico mais ou menos os mesmos parâmetros de nitidez. Então, de alguma forma, dá para colocar que é paralela a qualidade de imagem aqui, o que você consegue com esse par de lente e câmera da Canon, que é 80D com 1740L. O que é um patamar muito alto de qualidade de imagem numa câmera APS-C, popularmente chamada aí de cropada, como é aqui a X-T20. O que eu achei interessante também, digno de nota, é sobre o balanço de branco dela. O balanço de branco automático dessa câmera, eu achei ele de forma geral frio. Então as imagens tendem um pouco para azul, não importasse o modo de operação que eu estivesse colocando na câmera, a imagem é um pouco fria. Então se você está fotografando em JPEG ou fazendo vídeos, o white balance vai gravar como uma imagem um pouco fria. Então de alguma maneira é bacana se acostumar a dar um ajuste manual no balanço de branco, porque o automático tem essa tendência de esfriar. Lógico que em RAW você não está gravando balanço de branco na imagem, não tem problema nenhum, você faz isso na pós-produção. Mas se estiver trabalhando em JPEG ou em vídeo, é interessante trabalhar o balanço de branco manualmente, porque o automático não foi tão assim eficiente. Em RAW, que é como todo mundo que cuida um pouco melhor das suas imagens está fotografando em RAW, né? Então não tem muito por que a gente se alongar nisso. Vamos ver algumas imagens.
aí, tá? Começando com essa imagem, fiz aqui perto de casa, assim que saí com a câmera. Eu apelidei essa imagem de Moonwalk, aquele passo de dança do Michael Jackson, né? O Moonwalk. Eu achei que esse senhor andando conforme ele dobrava a perna, senhor super charmoso, com chapéu, cara, um visual bacana. E conforme ele andava, ele formava a posição de perna assim do Moonwalk. Essa foto foi a primeira que eu fiz com a X-T20. Eu achei que ela já rendeu bons contrastes. Eu cliquei o tempo todo em RAW mais JPEG para ver como saíam os JPEGs da câmera. O JPEG se mostrou aí um pouco suave, faltou nitidez, faltou contraste, algo que poderia ser melhorado com regulagens da câmera, mas o RAW foi muito mais trabalhável, muito mais interessante de trabalhar com o RAW. Essa imagem em ISO 200, com diafragma 5.6, 1/500 de segundo. Foco respondeu rápido, a câmera respondeu muito bem. Vamos para uma outra, o Centro Cultural dos Correios, aqui no centro de São Paulo. Essa foto é interessante de falar para citar a questão do alcance dinâmico, a boa retenção de luz nas altas luzes, que são as nuvens que vocês estão vendo aí. Novamente no JPEG, eu testei o JPEG dela tanto no modo de simulação de filme, que seria o Provia, quanto o Velvia, quanto alguns dos negativos e outros modos que ela tem. Em nenhum desses modos houve uma retenção satisfatória da alta luz no JPEG, na minha opinião, para a forma como eu fotometro, para a forma como eu fotografo. No RAW, por outro lado, a retenção de alta luz é excelente. O alcance dinâmico da câmera é muito bom. Eu só acho que ela não consegue transferir esse alcance dinâmico todo que ela consegue captar em RAW para o JPEG. Então, eu testei muito a história do JPEG e RAW, porque há uma lenda urbana aí de internet que com as câmeras da Fuji o JPEG já é tão bom quanto o RAW. Eu sempre achei que era um exagero de quem falava isso e que não faz muito sentido, até porque você tem muito mais informação de cor, contraste, tudo em RAW do que em JPEG. Não é possível gravar tantos dados no JPEG. Então eu imaginava que isso era um pouco de uma lenda, e realmente é uma lenda. O JPEG não se compara com o RAW. O JPEG da Fuji é tão bom quanto o JPEG da Nikon, da Canon, da Sony, que tem os limites do formato JPEG. E o RAW dela também é tão bom quanto o da Nikon, da Sony e da Canon. Você pegar câmeras de 24 megapixels como a Nikon D7200, que são APS e que são 24 megapixels, não câmeras full frame. Se você pegar Sony A6300, A6500, se você pegar Canon 80D, 77D, nós estamos falando de um patamar muito alto de qualidade de imagem e o arquivo RAW que a Fuji entrega está nesses patamares de qualidade. Vamos ver uma outra imagem aqui. No Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, visto da Galeria do Rock. Aqui eu estava testando alguns perfis de preto e branco que tem na câmera, mas cheguei novamente na mesma conclusão de que clicando em RAW e fazendo meu preto e branco no computador, eu chegava num resultado melhor. E agora o arquivo retém muito bem a alta luz em RAW, então permite trabalho de contraste, porque para que a gente quer um arquivo de grande alcance dinâmico em RAW? Para você ter liberdade de tratamento. Então você quer ser um pouco mais mão pesada no contraste, na densidade da luz e da sombra, você consegue ir mais longe em RAW do que em JPEG. Isso com qualquer câmera do mercado, né? Uma outra imagem aqui, a Galeria Presidente, popularmente conhecida como Galeria do Reggae, no centro de São Paulo. Uma pequena homenagem minha ao Cristiano Mascaro, que no passado fez uma foto emblemática dessa galeria. Eu fiz a minha versão dessa história. Todas as imagens que vocês viram antes estavam em ISO 200, que é o ISO base da câmera. Tá? Aqui, nessa da Galeria Presidente, eu já estou trabalhando em ISO 800 e com abertura 2.8 de diafragma. Então já subiu o ISO e o nível de ruído é muito baixo mesmo. Na verdade, em ISO 800 você ainda não nota muita diferença para o ISO 200 ou 400 dela. Bem bacana o desempenho de ISO. E aí eu falei, vamos pôr um teste pesado para o ISO dessa câmera. Eu fui para o Museu de Arte Contemporânea aqui de São Paulo e fiz algumas fotos lá dentro, incluindo essa escultura que vocês estão vendo. Infelizmente eu não registrei o nome da artista ou do artista autor dessa escultura, mas essa imagem que vocês estão vendo foi feita com abertura 4, 1/60 de segundo e ISO 5000.
e o arquivo é muito limpo em termos de ruído de imagem. Um desempenho que eu colocaria como paralelo ou comparável, empatado com o da Sony A6500 ou da Nikon D7200. Também com o Nikon D7500 e D500, por exemplo. Isso tudo é um desempenho um pouco acima do que a gente consegue com a Canon 80D, um pouco melhor do que consegue com a 80D. É um desempenho excelente para uma câmera APS. Olha essa outra imagem agora, mesma escultura, mesmo conjunto de esculturas, mas em ISO 6400. É interessante que do 5000 para o 6400 tem uma boa diferença do ruído de imagem. Ele ainda não fica excessivo, não fica agressivo, mas ele dá um salto do 5000 para o 6400. Então o 6400 apareceu meio que como um limite para a X-T20. Eu não consegui muita qualidade de imagem indo muito acima dos 6400. São arquivos que dá para tratar e dá para aproveitar. Mas para o meu gosto, o limite operacional dela seria em 6400. O que já é bastante alto para uma câmera APS. Não é comparável com uma câmera full frame moderna, mas para uma câmera APS é topo de mercado, junto aí com a Sony A6500, por exemplo. Então a qualidade de imagem em ISO alto, esse eu diria que, se eu puder falar de tudo que eu testei com essa câmera, o destaque é o fato de que você consegue uma qualidade na faixa de ISO 5000, 6400 muito boa, o que credencia ela para fotografia em condições de baixa luz, como fotografia urbana noturna, fotografia de eventos, com um resultado muito bom. Vamos falar um pouquinho, falamos da qualidade de imagem fotográfica, colocamos umas imagens aí para vocês verem. Falar um pouquinho da qualidade de vídeo, questões de vídeo dela. Embora não é o target dessa câmera, o público de vídeo, cinegrafistas, né? O que eu testei com ela, que eu posso dizer de interessante, é que é legal o fato que ela tem 4K e ela tem uma qualidade de imagem bastante boa no 4K, desde que em cenas paradas, cenas estáticas. Então, uma cena mais contemplativa, mais parada, você tem uma qualidade muito boa no 4K dela. Mas em cenas de movimento, o rolling shutter, que é aquela inclinação de linhas devido ao movimento, é pesado. Então ela tem muito rolling shutter, o que não a credencia muito para cenas de ação. Tudo bem que isso é comum a todas as câmeras menores com o 4K. Se a gente pegar aí outras mirrorless de outras marcas, a gente vai ter um problema de rolling shutter em quase todas elas. Um aspecto que eu achei aí menor, mas que vale ser citado, ela tem uma entrada aqui para microfone, mas não tem uma saída para fone de ouvido. Então, para profissionais de vídeo, você não tem muito como monitorar o áudio dela. Uma questão interessante a citar, ainda voltando à operação e ergonomia, que eu esqueci de falar antes, é que o touchscreen dela é para foco e para disparo. Você pode ajustar o touchscreen para disparar a foto ou para focar no ponto em que você quer. Mas ele não é um touchscreen para operação de menu. Então nisso é semelhante à A6500 da Sony, por exemplo, que trabalha igual, e alguns modelos da Nikon que trabalham igual. Bom, conclusão disso tudo aqui, foram 4 dias fotografando e gravando vídeos com a Fujifilm X-T20. É uma ótima câmera, tá? Ótima em termos de construção, sólida, bem feita, bem acabada. Em termos de ergonomia, muito suficiente para você encontrar todos os comandos com boa facilidade. Depois que você se acostuma com o fato que ela é um pouco diferente do que é normalmente a Canon, a Nikon e a Sony, depois que você se acostuma com o jeito Fuji de montar a ergonomia da câmera, a coisa flui muito bem. Então ela é uma ótima câmera, especialmente para turismo, hobby, ensaios fotográficos. Para newborn eu acho que ela vai muito bem, porque ela tem um tom de pele bastante interessante no natural da câmera, tá? Ela tem um tom de pele bastante interessante, vale no balanço de branco você dá uma sobrecarga no cor-de-rosa, mas em RAW vem um tom de pele bastante legal, então em newborn vai funcionar muito bem essa câmera. Fotografia de rua, alguns tipos de evento, eu faria sem problemas um evento corporativo com ela. Onde eu não acho que ela seja ideal é para o mercado de esportes e de fotojornalismo, porque ela não é tão ágil
quanto poderia. O buffer de memória dela enche um pouco rápido se você metralhar muito rápido a fotografia, então o buffer enche, ela para gravar. Então ela não é uma câmera para esportes, mas para várias outras condições ela vai muito bem. E não muito boa para a área de vídeos por conta de você não ter como monitorar áudio, por conta do rolling shutter dela, e não tem tantas opções de um perfil de cor mais flat para você trabalhar uma imagem de baixo contraste e tratar depois, um pouco mais de opções de frame rate, porque lá tem o 4K, o HD a 24 e 30 quadros e tem o Full HD a 60 quadros por segundo. Poderia ter 120 ou 90 quadros por segundo para alguma opção de slow motion e Full HD. E também notei assim, o automático dela, o balanço de branco no automático, ou por exemplo o ISO no automático, que é uma coisa comum de usar em vídeo para você controlar flutuações de exposição, você vai fazer um movimento de câmera passando por uma área mais clara, uma mais escura, ela tem um comportamento um pouco irregular disso. Então quando você sai de uma área escura e vai para uma clara, ela dá uma estourada que ela demora um pouco para retornar à exposição automática. Isso a Sony é mais eficiente, a Canon também é mais eficiente nisso. Então se você é puramente cinegrafista, essa câmera não é tanto para você. Se você é fotógrafo e também faz vídeos, aí eu acho que já começa a entrar no seu número. E se você é só fotógrafo, ela é uma câmera muito boa para você. De forma geral, eu acho que esses são os aspectos que eu tenho para falar da X-T20. Eu gostei bastante de ter trabalhado com ela, não conhecia tão profundamente a operação de uma câmera da Fuji e graças aí à parceria com a AP Equipamentos foi possível trazer para vocês algumas opiniões sobre a Fuji X-T20. Espero poder testar também a X-T2, que eu acho que vai ser um pouco mais o meu número, né? Em termos de tamanho, pegada e tal, acho que vai ser um pouco mais o meu gosto por uma câmera. Eu gostei bastante dessa, eu teria ela como uma câmera de viagem, de hobby, ou com uma segunda câmera de trabalho. Como um backup, ela funcionaria muito bem para mim. Tem alguns aspectos que eu prefiro uma DSLR, mas de forma geral é uma das mirrorless mais bacanas que eu usei este ano. Olha que eu testei tudo quanto é câmera aqui esse ano. Beleza, pessoal? Uma coisa legal de saber é que essa câmera aqui que eu usei no review, eu não fiz muito mais do que 200 fotos e não cheguei a meia hora aí de takes de vídeo gravados com ela. Então eu usei bem pouco, ela não está gasta nem muito consumida. O Anderson da AP Equipamentos está dando um desconto bacana para esta unidade aqui que está na minha mão, que vai para alguém que a comprar. O preço usual dela é de R$ 5.200, mas este modelito aqui vai para você por R$ 4.800. São R$ 400 de desconto, uma câmera testada que eu sei que está funcionando em perfeitas condições para você. Beleza, pessoal? Era isso que tinha para o momento. Conheça lá o meu projeto junto ao site Apoia-se. Torne-se aí um patrocinador daqui do canal. O link está aqui embaixo, está na descrição do vídeo. E o link da AP Equipamentos também está na descrição do vídeo. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais!